Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com mais um texto da playlist de 2019, um texto de 23 de maio de 2019, cujo texto é O Egoísta. Então vamos lá. Quantas promessas você já deixou de cumprir? O ser humano é realmente interessante. Se desdobra para cumprir promessas feitas aos outros, mas na hora de cumprir as promessas feitas a si próprio, não honra o prometido. É capaz de andar quilômetros a pé, subir escadarias de joelhos, acender velas e mais velas, mas incapaz muitas vezes de cumprir coisas simples que promete a si mesmo, como se olhar com mais atenção, tratar-se com mais cuidado, não dizer sim quando a alma está gritando não, não voltar a confiar em quem já mentiu e enganou. Por que temos tanta dificuldade de olhar para nós mesmos? Acho que se criou uma confusão entre amor próprio e egoísmo. Egoísmo faz com que você se coloque à frente e acima de tudo e de todos. Já o amor próprio te coloca ao lado, te situa de forma mais confortável no mundo ao seu redor. O egoísmo afasta, o amor próprio o aproxima. Pode parecer bobagem, ou talvez até seja, mas penso que falta ao egoísta uma boa dose de amor próprio. Porque quanto mais amarmos a nós mesmos, mais capacidade de retribuir amor nós teremos. Entendo o egoísmo de uma forma talvez um pouco diferente. Não vejo o egoísta como uma pessoa que ama somente a si próprio, mas apenas alguém que ignora ou despreza os que o rodeiam. Alguém que desconhece o significado de amor. Isso deve ser muito triste e solitário, porque por trás de toda arrogância deve ter alguma ferida aberta que dói e sangra. Acredito que cada pessoa só consegue oferecer o que tem, e só pode oferecer amor quem o traz dentro de si, e quem conhece tão bem sua essência e importância que não o nega a si próprio. E é mais triste ainda quando o egoísta é alguém que amamos, alguém do nosso círculo de amizades ou familiar. Como superar isso? Como ajudar? Como dizem, não existe fórmula mágica. Porém, existe um componente mágico para essa fórmula: amor. Amor se movimenta de dentro para fora e se multiplica. Soma, expande, acolhe, aconchega e aproxima. Amor contagia, quebra barreiras, desperta e envolve. É tão mágico que até contradiz a matemática, pois quanto mais você o divide, mais ele aumenta. Então eu concluo dizendo que onde houver amor verdadeiro, não haverá espaço para o egoísmo. São componentes incompatíveis em uma mesma fórmula. Bom, vamos lá. Então, assim, realmente existe muita controvérsia, muita confusão com essa questão, né, do amor próprio, que as pessoas acham, muitas vezes acham que é egoísmo, e na verdade não é. Justamente para você conseguir contribuir, para você conseguir auxiliar as pessoas que estão ao seu lado, ou mesmo as pessoas que você não conhece, você tem que ser uma pessoa que tenha um emocional fortalecido. E para você estar emocionalmente forte, você tem que justamente trabalhar o seu amor próprio. Você tem que ser o primeiro a acreditar em você, para você aí poder contribuir com as outras pessoas, para você conseguir ajudar, para você conseguir dar um suporte emocional, acolher, aconchegar, saber ouvir, né? Porque muitas vezes, se a pessoa que às vezes tem um ego um pouco exacerbado, em desequilíbrio, ela acaba sendo intolerante, ela acaba não conseguindo observar os outros, observar as coisas que acontecem, ouvir com atenção, tentar entender
as outras pessoas, tentar entender o que é diferente dela, porque ela acaba querendo impor um pensamento que acaba resvalando até para uma certa arrogância, para uma certa intolerância, né? E porque infelizmente, a gente muitas vezes acaba fazendo julgamentos, tirando conclusões erradas dos nossos julgamentos, né? Porque a gente, para chegar a uma conclusão, você tem que fazer um julgamento, você tem que pesar os prós, os contras e chegar a um veredito, vamos dizer assim. Mas, e muitas vezes a gente fica só na superfície, porque a gente não tem como saber o que vai no coração das pessoas, né? A gente avalia muitas situações pelo que a gente está vendo, sem conhecer exatamente os detalhes, né? Sem avaliar as coisas de forma profunda. Esse momento que a gente está passando, que agora, hoje é dia, eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 26 de maio de 2024. Então, assim, a gente está passando ainda por toda aquela situação, né, das enchentes do Rio Grande do Sul. E, assim, observando tudo que está acontecendo, isso me trouxe muitos aprendizados e muitas reflexões, porque havia pessoas em que realmente assim, que eu não gostava, né, por diferenças, né, diferenças de pensamento, diferenças ideológicas, e aí você acaba julgando que aquela pessoa é uma má pessoa. E este momento está mostrando para gente que assim, não é o fato das vezes a pessoa pensar diferente de você não faz dela uma má pessoa, porque a gente tá, eu vi assim atitudes de pessoas que assim eu não gostava, assim continuo não concordando com muitos posicionamentos, mas admiro o caráter, mas assim as atitudes me surpreenderam assim, as pessoas com um caráter, com uma bondade que eu não imaginava que elas pudessem, né, ter. E outras pessoas que às vezes a gente admira e tudo, e a gente não vê ter a mesma atitude, né, de compaixão, de doação, de empatia, que eu vi em pessoas que, na verdade, eu nem admirava e nem gostava, ainda discordo, né, de posicionamentos, mas assim, tenho que assim, ser grata e tenho que admirar o comportamento que foi realmente de alguns muito caridoso, de outros muito corajoso. Então, e isso é uma lição, né? Uma lição que eu aprendi, né? Às vezes não julgar assim de uma forma tão superficial, não condenar, na verdade, né? Não é questão de não julgar, é de condenar de uma forma muito superficial. E eu acho que esse que tem sido um aprendizado grande, né, para todo mundo. A gente entender que cada um tem o seu jeito, a sua forma, e isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro, né? São formas de visão diferentes, mas que neste momento eu acho que as pessoas estão entendendo o que realmente importa, né? Que, que a gente acabou criando divisões tão, tão desnecessárias, né? A gente entrou aí numa batalha, numa manipulação de divisão que hoje a gente está vendo que é tão. Foi justamente, tinha um objetivo, e esse momento está nos mostrando que o que conta mesmo é justamente a união, o amor, é o amor que está movimentando tudo que está acontecendo agora. E cada um vai fazer os seus movimentos, vai fazer os seus processos evolutivos da sua forma, no seu momento e no seu tempo. Isso é uma coisa que
Eu sempre falo, né, aqui, né, que cada um tem seu tempo, falo muito isso nos meus textos, que a gente tem que respeitar o tempo de cada um, né? Que cada um vai atingir a sua missão, o seu destino, o que foi escolhido, mas cada um no seu tempo, cada um com o seu trajeto, cada um com a sua velocidade, e tá tudo bem. A gente não pode querer, assim, impor fórmulas, né? Fórmulas, não existe fórmula mágica, né? Então, você não pode fazer isso, que vai acontecer isso, você não pode fazer aquilo, que vai acontecer, que cada um acha o seu jeito, e tá tudo bem, né? Assim como, né, eu acho que a gente está passando por vários eventos que estão acelerando esse processo de transição, de evolução é, espiritual, né, tanto da consciência Gaia, né, da consciência do planeta, como da nossa expansão de consciência. E cada um está fazendo isso da forma que entende que é melhor para si próprio. Então, a gente tem que prestar muita atenção e agora ter muito mais cuidado justamente com essa coisa de querer condenar demais as pessoas que agem diferente da gente, ou então ficar. Às vezes a gente fala algumas coisas que podem levar a pessoa a ter medo de caminhar com as próprias pernas, de escolher a forma dela do processo, principalmente quando a gente está falando as pessoas, principalmente que são grandes influenciadores, tal, isso tem uma grande responsabilidade, né? E justamente quando eu escrevi esse texto, pensando, né, que a gente às vezes fala, porque fulano é egoísta, porque ele só pensa nele e tal, e me veio essa coisa essa reflexão de que muitas vezes, isso a gente tem às vezes no nosso convívio, às vezes tem familiares que a gente acha que são pessoas egoístas, que só pensam neles, mas assim, se a gente tentar ter um olhar e tentar, sabe, pensar, conhecer a história daquela pessoa, se é alguém que é da sua família, é até mais fácil você entender os processos, né? Você conhece a história da pessoa e talvez tentar entender, porque às vezes, numa mesma família, tendo uma tragédia, vamos dizer, que nem está acontecendo agora. Então, tem uma perda. Numa mesma família, cada um vai lidar com aquela perda de uma forma. Uns vão se fechar, outros vão, né, se revoltar e botar para fora e tentar e trabalhar isso assim e tentar curar essa ferida de outra forma. Cada um vai vivenciar os seus processos. E algumas pessoas acabam se fechando e se voltando para elas próprias até como uma forma de defesa, né? De não serem mais atingidas por nada. E muitas vezes, isso é óbvio que tem assim pessoas que são egoístas, que são pessoas ruins, que são pessoas más, mas assim, não estou falando nesses extremos, né? Que isso a gente vê, mas a gente tem visto muito, mas assim, essas pessoas estão, vamos dizer assim, cavando a própria cova, né? Como dizem. Mas assim, pessoas que você sabe que não são pessoas ruins, mas têm comportamentos que parecem egoístas, aquela pessoa que parece que só pensa nela, que só quer fazer as coisas para ela, e muitas vezes a pessoa usa essa esse personagem para se proteger, né, de feridas que ele não sabe como curar, não sabe como trabalhar. Então, a gente tem justamente, quando é alguém que você sabe que não é uma pessoa má de coração, e tem esse tipo de comportamento, a gente poder tentar entender e tentar, inclusive, auxiliar, né, essa pessoa nessa de quebrar, né, essa armadura, porque realmente é muito triste, porque acaba sendo um caminho solitário. A pessoa às vezes escolhe esse caminho solitário para não para evitar sofrimentos, né? Ela não consegue enfrentar aquilo, não consegue superar. E justamente porque
quando a gente tem amor próprio, quando você trabalha isso em você, quanto mais amor a gente tem por nós, mais a gente consegue amar os demais, mais a gente consegue distribuir amor, mais a gente consegue ampliar isso, né? Porque todos os processos são de dentro para fora. Então, quanto mais luz a gente tem dentro, quanto mais amor a gente tem dentro, mais a gente vai conseguir repartir isso, distribuir isso, expandir isso ao nosso redor e assim, quebrar assim, barreiras, né? Ultrapassar todas as barreiras, ultrapassar distâncias, né? Com esse amor, com essa luz, com essa doação. E as pessoas que não conseguem isso, é porque elas não têm aquilo dentro delas para doar, ou porque aquilo está muito ferido, aquilo está muito machucado. Então, eu sempre vejo que essas pessoas, assim, pessoas egoístas, ou aquelas pessoas muito, né, valentonas, muito truculentas, por exemplo, a gente quando fala em bullying, né, nas escolas, normalmente aquele que faz o bullying, né, que judia do outro, que é alguém que realmente tem problemas de autoestima, porque ele precisa se sobressair, precisa se humilhar o outro para conseguir se sentir melhor, para se sobressair. E eu acho que é evidente que isso é uma questão de baixa autoestima, de baixo amor próprio. Então, a pessoa não consegue trabalhar a amorosidade dentro dela e ela se incomoda, né, com as pessoas que conseguem, né, que não precisam estar humilhando os outros, não precisam de validação externa. Isso causa um desconforto, e é por isso que a gente vê essas situações acontecerem. Então, esse texto fala justamente da gente ter um pouquinho de empatia mesmo, de compaixão principalmente por essas pessoas, né? As pessoas porque elas sofrem com isso. Então a gente procurar contribuir, né? Com as que, obviamente, né? As que você sabe que tem algo de bom, que não são pessoas malvadas, né? Pessoas realmente aquelas que a gente sabe que são cruéis e que não tem e que estão aqui mesmo para prejudicar, né? Mas aí essas pessoas estão num outro patamar. Normalmente a gente não convive tanto com essas pessoas no nosso meio, né? A gente sabe que essas pessoas que realmente são que não têm nenhum tipo de sentimento bondoso, normalmente são as pessoas que querem controlar os outros, que estão, né, em papéis de controle e que isso está caminhando realmente para um desfecho que vai ser bem triste para elas. E então, assim, falando em termos de evolução espiritual, eu acho que a gente pode ter esse olhar mais afetivo, mais benevolente e começar a enxergar, às vezes, essas pessoas com outros olhos, né? Com mais amor, com mais compaixão. E porque o que mais tem hoje em dia, né, são críticas, né? Pessoas criticando os outros, ou por inveja, ou por, pensar diversamente. E essas críticas nunca são construtivas, né? Normalmente quem critica é aquele que, que vê no outro, se incomoda com alguma coisa que ele precisa trabalhar nele, né? Ou algum desconforto. Por exemplo, a gente vendo agora, né, nesses casos, quanta gente que fica criticando quem está fazendo e não está fazendo nada. Por que essas pessoas criticam?
porque o fato do outro estar fazendo causa um desconforto nele por ele não estar fazendo. Então, assim, ele acha que ele devia estar fazendo. Então, mas não quer fazer. Aí, quando ele vê o outro fazendo, isso incomoda, né? Porque tá ali mexendo na ferida dele, né? No que ele, no fundo, ele sabe que deveria fazer e não está fazendo. Então, são muitos espectros assim que a gente tem que observar, e assim é importante observar, é uma das coisas que faz com que a gente, né, acabe aprendendo muita coisa, né, e evoluindo, né, por exemplo, nos eventos passados, né, na primeira onda de eventos, que eu acho que foi a pandemia, que muita gente acabou despertando. O que nos despertou, né, o que fez com que muitas pessoas despertassem foi justamente observar os fatos e perceber o que realmente estava acontecendo. E hoje a gente está tendo uma nova oportunidade, né? E de também observar os fatos que estão acontecendo e tirar novos aprendizados. Mas cada um à sua maneira, sem criticar a forma do outro, né? Cada um respeitando o tempo e o processo do outro. Afinal, aqui é uma grande escola, é como se a gente, por exemplo, né? Você tá cursando, fazendo um curso. Aí tem um aluno que gosta de aula presencial, então ele vai levantar, vai se trocar, vai vencer a preguiça de sair da cama, vai pegar a condução, vai gastar tempo dele de deslocamento para ir assistir a aula presencial. E vai ter outro que já fala, ah, não, prefiro ficar aqui no conforto da minha casa, assisto aqui, anoto tudo aqui, estudo aqui e tudo bem. Os dois vão fazer a prova, os dois podem passar. Cada um escolheu a sua forma de aprendizado, certo? E, obviamente, que sempre vai ter quem critique. Um vai achar que se locomoveu, que saiu de casa para ir lá na escola, para presencialmente, ouvir professor, ouvir as perguntas. Ah, que bobo, né? Foi trouxa, podia ter ficado confortavelmente em casa. E outros vão admirar, falar, nossa, que esforçado, né? Ele quis ir lá e tal. E do outro também vão falar, nossa, que preguiçoso, não quis sair de casa. E outros vão achar que ele foi mais esperto. Então, assim, a gente tem que aprender a ouvir o nosso coração. Ouvir o nosso coração para fazer as avaliações e os aprendizados que a gente precisa. E respeitar o que cada um escolher fazer. Sem ficar achando que tem mais razão, ou que está mais certo, ou que o outro está errado, sabe? Cada um vai fazer a sua evolução no seu tempo e com o processo que ele escolher. Assim como esses dois alunos, vão fazer a prova, os dois vão passar de ano, cada um do seu jeito. E tá tudo certo. Então, é isso, é só a gente ter um pouquinho mais de amorosidade, de distribuir, de olhar com mais compaixão para as situações antes de formular uma, uma condenação, né? De formular uma opinião, na verdade, a respeito das coisas. E para isso a gente tem que estar atento aos sinais que nos são apresentados, as informações que nos são passadas e principalmente ao nosso coração, porque só a gente conhece o nosso coração e a gente não conhece o coração das outras pessoas, a gente não conhece os sentimentos das outras pessoas, a não ser que elas se abram, e mesmo assim você vai conhecer, obviamente, de uma forma superficial. Ninguém pode sentir o que o outro está sentindo. A gente pode compreender, a gente pode se compadecer, a gente pode respeitar, mas sentir o que o outro está sentindo, ninguém vai sentir, né? Mas a gente tem como entender e fazer o possível, o que estiver ao nosso alcance, para auxiliar no que nos for pedido e no que nos for possível, certo? Então, que a gente cultive, né? Não se preocupe com críticas quando a gente está
se fortalecendo, cuidando da gente, aumentando a nossa própria validação, o nosso amor próprio. Isso não é egoísmo, muito pelo contrário, a gente se fortalece para poder distribuir esse amor, inclusive com aqueles que desconhecem isso. E acho que essa é a melhor forma da gente conseguir tocar essas pessoas, ou pelo nosso exemplo, pelas nossas vibrações, pelas nossas orações, mas sempre a gente consegue um caminho, respeitando do outro, mas um caminho de conseguir distribuir o amor e tocar o coração das outras pessoas, certo? Então é isso. Obrigada e gratidão aí pela companhia. Até um próximo texto. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.